Mas a gente vai falar sobre assédio, né? Essa situação ganha muito. Eu vou ali pro lado da Tainá, porque ganha, Tainá, holofote, ocupa as redes sociais, as manchetes dos sites de notícia, de quem cobre celebridade, porque são duas celebridades envolvidas. E o Guimê, no caso, ainda é casado também, ele com uma celebridade, uma cantora que tem música de trabalho com a Anitta, enfim. Então, são pessoas conhecidas. Agora, para nós mulheres, o que a gente viu nas imagens dessa festa é uma realidade tão intrínseca, né? Na adolescência, quando você foi num show e pela primeira vez você descobriu que as pessoas nunca acharam que elas deviam ter autorização para encostar em você. Infelizmente, essa é a regra na nossa sociedade. É por isso que quando acontece e as pessoas se levantam e cobram, e as empresas patrocinadoras se levantam e cobram, isso, expulsos ou não, é algo a ser comemorado. Não é não. Os homens precisam aprender em algum momento. Não é não. Corpo de mulher não é espaço público. Isso, infelizmente, está no cotidiano das mulheres que vão pegar ônibus, das mulheres que são encoxadas em metrô, por gente que elas não conhecem, nunca ouviram na vida, e passa o resto do dia sentindo aquele cheiro ruim, fora a raiva, né? Porque é o meu espaço que está sendo invadido. O que você viu na televisão, se aquilo te chocou, entenda, essa é a realidade, infelizmente, das mulheres aqui no Brasil. Desde muito cedo a gente aprende que tem que ficar ligada com tudo, com todas as mãos, infelizmente, e não só cuidar das nossas próprias. Tainá? É isso mesmo, Dani. Você me trouxe à memória aqui uma pergunta, aliás, né, que sempre me vem quando eu vejo esse tipo de situação acontecer, que é quando eu me descobri mulher. Eu me descobri mulher quando eu sofri o primeiro assédio, ou quando cheguei perto de sofrer o primeiro assédio, que foi muito antes da adolescência até, Dani. De um estalo de uma pessoa próxima, né, de um familiar. Na época, me lembro da minha mãe mesmo, chamar a atenção de eu estar perto de homens e de ter o cuidado com isso, porque eram pessoas ali estranhas, e mesmo que fosse, né, do convívio, mas o cuidado e o olhar da minha mãe para esse tipo de situação, pelo receio de que acontecesse algo de ruim comigo, né? Então, foi nesse momento, eu costumo dizer, que eu me descobri mulher, né? E tantas outras vezes depois, a partir da adolescência, e ainda, infelizmente, na fase adulta, isso, a gente sabe, continua acontecendo em vários espaços, Dani. E eu acho que quando a gente vê isso acontecer na televisão, a gente pensa assim, poxa, está acontecendo com várias câmeras filmando, né? Agora, imagina numa situação em que ninguém está vendo. A dificuldade, já relatada tantas vezes aqui, anteriormente na mídia, muito depois, às vezes, que os casos acontecem, de pessoas anônimas que decidem trazer a público situações com pessoas famosas, né? Que têm a coragem de fazer isso. Coragem, porque, Dani, para fazer isso é preciso muita coragem, porque antes a vítima sente muita vergonha, sente medo do descrédito. Que foi o que aconteceu, né, no programa. Eu achei impressionante porque ela não se sentiu violada. Ou ela não quis apontar o dedo. A dificuldade, né, Dani, de entender que é um assédio. Porque é normalizado, infelizmente, na nossa sociedade. Então, nós mulheres também temos a dificuldade de entender. Muitas vezes não há uma conversa aberta dentro de casa sobre isso. Ou acredito e quero acreditar que hoje está mudando, mas há uma dificuldade de entender que é assédio, há uma vergonha em expor o assédio, há um medo, às vezes, do assediador. E, por fim, felizmente, em muitos casos, a gente vê ganhando corpo cada vez mais a coragem. E a coragem que é necessária, né, Dani, a partir de um acolhimento. Porque muitas e muitas vezes, quando a gente vê um caso de assédio vindo a público, a primeira pergunta é: por que não contou antes? Então, acho que a gente tem que começar a reformular o questionamento a partir para um acolhimento antes de questionar o porquê da vítima não ter feito isso antes. Porque a lista de porquês é muito extensa. Existe uma dificuldade enorme para você denunciar um assédio, seja ele qual for, né? Assédio sexual, assédio moral. A mulher, ela é subjugada. Você sabe disso, Dani. Então, falo aqui até com muita... com
com muita emoção sobre isso, porque é parte do nosso cotidiano. A gente está toda hora se defendendo desse tipo de situação. E cada vez que acontece, a gente lamenta, porque parece um retrocesso. Mas no caso do BBB, eu comemoro porque acho que, né, a Rede Globo deu a resposta esperada para esse caso, para que não aconteça. Aliás, já aconteceu várias e várias vezes e vários outros candidatos, né, lá atrás já foram nada foi expulsos. feito dessa vez. A emissora traçou uma linha. Eu lamento que tenha sido feito da forma como fez, né, expondo a vítima diante de toda a casa que simplesmente não sabe o que aconteceu, né? A gente sabe porque a gente viu, mas a casa não sabe. Agora, de todo modo, traça uma linha aí muito clara para os próximos programas. Eu vou ouvir os meninos também, porque eu acho que assim como tem um trabalho consciente, né, a ser feito na briga para ser antirracista, né, e não apenas não ser racista, mas ser antirracista, eu entendo, reputo, no tempo de Red Pill, de Machão do Campari, eu entendo que é imprescindível que as mulheres tenham homens defendendo o comportamento minimamente respeitoso, sabe, no trato com as mulheres. E eu queria muito ouvir, Yuri, vou começar com você, a partir de que momento, talvez em algum lugar da sua vida, seja na sua juventude, na sua adolescência, você percebeu que certos limites que, bom, muita gente achava que eram normais, brincadeira, né, uma coisa divertida, que eles eram, na verdade, invasivos? Olha, vou falar assim falar de alguns aspectos pessoais, né? O eu adolescente e o eu agora adulto, pai de um adolescente. Espero que meu filho seja um adolescente melhor do que o adolescente que eu fui. Porque, de fato, o Leandro talvez menos, ele é mais jovem do que eu, mas eu ainda sou de uma geração de homens que são educados, quando jovens, a serem machões, a serem pegadores, a sair agarrando mulheres. E isso nunca foi legal, nunca gostei disso. E quando jovem, isso às vezes é um incômodo, isso às vezes é um problema, para quando você está no meio da sua turma, não ser assim. E o que não significa que eu estou aqui posando de inocente, que eu nunca tenha feito besteira na vida, não é isso. Besteira todo mundo faz. A questão é o que você aprende quando você faz uma besteira e o quanto você reproduz as besteiras que você faz. Ou o quanto você procura evitar que outras pessoas façam as besteiras. E aí, acho que o que eu posso colocar, vocês acho que já expuseram tão bem o quanto isso é um drama na vida de qualquer mulher, ou o que eu tento como pai é isso, é que meu filho seja um adolescente melhor do que a geração de adolescentes da qual eu fiz parte foi, e que isso se reproduza o máximo possível. Infelizmente, e é um fato isso, infelizmente, isso é uma preocupação ainda de um campo muito pequeno. Tem que ser explorado, tem que ser avançado, espraiado o máximo possível para que essas situações vão deixar de acontecer quando os homens deixarem de fazer essas situações. Não, as mulheres não têm que mudar o seu comportamento. Quem tem que mudar o comportamento são os homens. Tem uma coisa, né, que a gente estava conversando outro dia sobre esse julgamento, né, que ele é tão exercido com tão mais força, né, sobre as mulheres. Então, se tá bonita, se tá engordou, tá gorda demais, se emagreceu demais. E tem uma outra coisa que aí enquadra no assédio, e é engraçado, né, porque é um assédio moral de quem não tem nenhum poder sobre você, a não ser o de tirar a sua paz, né? Então, quando você não dá isso para eles, mas é aquela coisa assim, você precisa estar sempre provando a sua competência duplamente, porque senão você tem costa quente, porque senão você é protegida de alguém, porque senão você é isso, você é aquilo. Assim, a existência da mulher como um todo, como um ser autônomo, independente, com vontades, com perspectivas, com a mulher, o homem ambicioso, puxa, maravilhoso. Esse menino vai longe, cara, ele é muito ambicioso. Mulher ambiciosa, ela soa, é uma frase que soa como, nossa, essa menina é ambiciosa, né? Nossa, sei não, hein? Passa por cima dos outros, assim, sempre tem uma conotação negativa. Eu acho importante, quando esses episódios acontecem, Leandro, a gente colocar a lupa que der para colocar, porque se você olhar direitinho, em algum lugar você está sendo machista, não o Leandro, claro, você que está em casa. Muitas vezes nós, mulheres, inclusive.
Dani, eu quero trazer um outro aspecto para essa história que é grave, né? E agora está nas mãos de quem tem que estar, que é da polícia, que é essa indústria do passapanismo, que é muito frequente no ambiente masculino. Yuri sabe disso, né? Enfim, quantas vezes a gente já não ouviu coisas, mas será que foi isso aí mesmo? E nesse episódio do Sapato e do MC Guimê, a repercussão imediata foi responsabilizar a bebida alcoólica, né? A bebida alcoólica que fez esses dois caras terem esse comportamento, que as imagens mostram como ele é absolutamente reprovável. Em outros casos, e aí vou citar dois aqui, que têm diferentes escalas de gravidade, são todos graves, mas o caso do Robinho e do Daniel Alves, também o império do passapano, ele veio do mundo masculino muito rapidamente, né? Para dizer, não, tem que ver bem, mas estava numa boate, mas aceitou ir com o cara para o banheiro, para quê? Esse é um dos grandes problemas e é algo que eu discuto isso com os meus amigos e acho que a gente precisa até, como homem, discutir ainda mais. Como que em episódios como esse que aconteceu com essa participante do Big Brother, quem foi acolher ela foram imediatamente as mulheres. E os homens, dentro e fora da casa, especularam, dentro da casa, até irrelevante, mas fora, sobretudo colocando a culpa na bebida. Quem nunca bebeu demais e cometeu um excesso? Isso que não dá, né? É esse tipo de comportamento de imediatamente procurar uma razão para justificar um ato absurdo, que é parte de uma cultura machista, da qual todos nós, infelizmente, somos frutos, que a gente precisa olhar com muita atenção. Primeiro, perceber que, nesses casos, quem acolhe as mulheres são as mulheres, isso é ruim, porque precisa haver um reconhecimento dos homens nesses episódios. Esse episódio é eloquente nisso, as imagens mostram isso. E o segundo ponto, parar de passar pano, né? Não dá para esse tipo de conduta ser sequer relativizada.